Saudações a você que nos vê, nos escuta, aprende conosco. Obrigado pela sua companhia aqui na homilia diária. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. A antífona da missa de hoje. Quem foi à missa, quem vai à missa? Hoje celebramos uma santa muito interessante, Santa Isabel da Hungria. Vamos conhecer um pouco desta santa, né? Santa Isabel foi sempre solícita para com os pobres e doentes. Dedicada à oração e à justiça, norteava sua vida. Nunca aprovava a injustiça para com o povo. Após a morte de seu esposo, que a apoiava em suas iniciativas, assumiu com radicalidade o serviço dos pobres, dos humildes e excluídos. Viu neles o rosto do próprio Cristo. Tudo fazia com muita intensidade. Viveu pouco tempo, 24 anos, mas o suficiente para realizar grandes coisas. Quem se radicaliza no amor faz sempre mais do que o esperado. Ó Deus, que deste a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, vamos lá, um pouco longo. Vamos ouvir Lucas 9, 11 e 28. Vamos então acompanhar com atenção aí na sua casa. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 12 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quando cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aqueles que nada têm será tirado até mesmo o que têm. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero partilhar agora as pistas para a nossa reflexão. Muitos pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, com uma grande vitória do Messias e dos seus amigos. Com uma parábola, Jesus ensinou-lhes que o importante mesmo era que estivessem atentos e vigilantes, colaborando com a graça que Deus lhe concedia. Assim, quando chegar a hora da volta do Senhor, haverão de receber a recompensa de sua perseverança, de seus trabalhos e de sua fidelidade. Certamente que, estando vigilantes, compreenderemos o sentido do amor e da misericórdia do Senhor em nós, na comunidade, na igreja inteira.
É um evangelho que nos provoca, né? Esse evangelho de hoje. Né? Veja só, Jesus conta uma parábola. Uma parábola é uma história que tem uma mensagem final. Aqui Jesus conta a parábola, né? Que o patrão viajou e confiou a administração dos seus recursos aos empregados. E aí ele deu 100 moedas, né, a cada um. E aí cada um ia tentar multiplicar conforme o seu dom, o seu talento, a sua capacidade. 2 tiveram êxitos, eles aplicaram, eles fizeram render, né, e isso alegrou o patrão quando ele foi receber a prestação de contas. Um outro preguiçoso, né, ele guardou as 100 moedas, que Jesus que o conta aqui na parábola. Ele não fez com que elas multiplicassem. Essas moedas, na verdade, não são necessariamente moedas, é um exemplo, né? Que Jesus dá para nós, que recebemos de Deus a vida. Muito bem, eu recebi a vida, eu, Ronaldo, padre, Deus me deu a vida. Aí eu tenho a liberdade de fazer dessa vida o que eu quiser. Eu posso me enterrar, poderia ter me enterrado na droga, poderia ter cultivado em mim a preguiça, não poderia ter estudado, dentro das oportunidades que me foram dadas, através das pessoas que cuidaram de mim. Assim somos nós, assim é você. Tem gente que vai passar pela vida, infelizmente, não vai acrescentar muita coisa no mundo. Não, eu tenho meu lugar na sociedade, no mundo. Eu tenho que ocupar esse lugar, seja no micro ou no macro. Aliás, para o macro existir, tem que existir o micro primeiro, né? Então, esse evangelho me dá a oportunidade de eu me questionar: quem sou eu na minha comunidade, na minha família, na sociedade? O que é que eu estou fazendo para que a minha família seja melhor, o meu ambiente de trabalho, a minha comunidade, o espaço onde eu ocupo na sociedade? Eu tenho que fazer a diferença. Então aí entra justamente esta parábola de multiplicar as moedas. Porque Deus vai pedir conta da minha vida, não é verdade? Ninguém vai ficar aqui eternamente. A nossa vida, desde o dia que a gente nasce, a gente caminha para a morte física. A gente nasce bebê e morre idoso, doente, enfermo, né? E aí depois a gente parte para prestar contas ao Criador. E aí Deus vai perguntar: o que fizeste da vida que eu te dei? Ah, Senhor, eu fiquei lá no mundo, né, só vivendo para mim mesmo, né? Eu vivia para mim mesmo, nunca estendia a mão ao outro, nunca era instrumento para que o outro realmente que estava próximo a mim aproveitasse dos meus conhecimentos. Eu nunca tive tempo na minha agenda para ajudar a comunidade, para ajudar quem precisava. Enfim, eu vivei a vida de modo egoísta. Então, o julgamento de Deus, ele é justo. Deus não é injusto, ele não vai me dar aquilo que eu não mereço. Aliás, a gente não deve dar às pessoas aquilo que eles não merecem, né? Então, Deus é justo, Deus não vai me dar aquilo que eu não mereço. Então, eu tenho que pensar nisso, né? Aliás, a Bíblia, ela diz que as nossas atitudes, nossas obras nos acompanharão no nosso julgamento. A fé sem obras, ela é morta. A gente já ouviu isso várias vezes em várias reflexões. Então eu peço a você que reveja a sua vida, a sua história, de que maneira você está administrando a sua vida. Deus abençoe você, Santa Isabel da Hungria, uma santa que viveu 24 anos, de família nobre e quando ficou viúva, dedicou sua vida aos mais necessitados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, vai lá, Paróquia de Fátima Itamaraju, se inscreva, acione o sininho que você receberá esta homilia, sem precisar esperar que o Padre Ronaldo mande para você todos os dias, que às vezes a gente não tem como. Então você se inscrevendo, ela vai chegar para você. Deus abençoe, graça e paz, um bom dia na paz do Senhor.